Alô, Ticas! Eu sou a Sara. Eu sou a Grace. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas do Podcast. Um marco na cultura pop e considerada a grande obra-prima de Neil Gaiman, Sandman é uma graphic novel que possui uma história obscura e complexa, explorando o universo dos Sete Perpétuos, entidades que são conhecidas no entre-humano, mas ganham destaque na obra. Já deu para perceber que esses quadrinhos não são coisas de criança, né? Mais de 30 anos depois, Sandman finalmente ganhou uma adaptação e é estrelado por Tom Sturridge. Nessa série, produzida pelo próprio Neil Gaiman, nós podemos ver o universo criado pelo autor ganhar vida e nos deliciar com esse sonho. Definitivamente criado por Lord Morpheus. A série está disponível na Netflix, mas sem confirmação de segunda temporada ainda. Agora algumas curiosidades sobre Sandman. Gaiman teve muito cuidado com a adaptação de Sandman, tanto é que o HQ está para ser adaptada desde os anos 90, e o autor confirmou em entrevista que se for para ser ruim, ele prefere que não tenha, mas parece que deu certo, não é? O autor foi tão presente na produção que ele fez a participação especial no último episódio, dublando o urubu que aparece no conto. Achou Lucifer parecido com alguém? Isso porque o design do personagem foi inspirado em fotos do cantor David Bowie na sua juventude, e as roupas usadas por Gwendoline Christie na série foram desenhadas pelo marido da atriz. Foram usados 3 corvos no set para darem vida a Matthew, todos eles com personalidades bem distintas. Além disso, também foi usado CGI e corvos falsos. Se você gosta de Easter Egg, o primeiro episódio contém muitas referências do que ainda está por vir na série. Sandman serviu de inspiração para muitas produções na cultura pop. As irmãs Hilda e Zelda de Sabrina foram inspiradas nas personalidades de Caim e Abel, criadas por Gaiman. Nossa, agora que você falou faz todo sentido, que ela também mata, enterra e depois ressuscita. Eu não sabia que Hilda e Zelda eram inspiradas em Caim e Abel. Eu descobri num podcast. Mas eu também não sabia dessa influência do Neil Gaiman. Cara, Sandman influenciou em muitas obras da cultura pop. Muitas mesmo. Em Sabrina, ainda mais porque o primo dela, ele cita o Neil Gaiman como o autor favorito dele. Um dos autores favoritos dele. Que ele lia muito quando estava na faculdade? Não, cara. Quando ele fica de castigo, né? Meio que de castigo. Ele não pode sair da casa. Ele não pode sair da casa. Então, nessa quarentena dele, ele lia muito Neil Gaiman e ele cita isso. Neil Gaiman é onipresente, galera. Ele tá em tudo, tá em todos os lugares. Tá bom, gente. Esse vai ser o episódio da Graciele, né? Porque ela não vai calar a boca. Enfim. Eu adorei Sandman. Eu gostei muito mais do que eu esperava. Não sei por que eu não esperava que eu ia gostar tanto. Porque eu acho que não tem muito a ver com o meu nicho de coisas que eu assisto, não sei. E eu acho que essa série foi uma série que estourou a bolha das produções que se tornaram populares na Netflix, por exemplo. Quando a gente fala de produções que se tornaram populares, a gente tá falando de Elite, La Casa de Papel, entendeu? Estranho, né? Complicado. E aí essa série se tornou muito popular e tinham muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Então eu acho que estourou a bolha e ela não é o tipo de série que a gente vê fazendo isso. Durante alguns episódios, eu senti que eu tava assistindo 2 séries diferentes. Eu tenho ali no começo ele tem um embate de Morpheus, que ele tá preso, ele foi preso e ele tem que recuperar as coisas dele, que é tipo que uma introdução pro universo, né? Uma introdução pra série, pro que está por vir. E depois vem a história da Rose Walker, que foi até uma história que me cativou mais. Então eu tive essa sensação. E eu queria saber, Graciele, você que é especialista em Neil Gaiman aqui do Coisa, se foi adaptado de 2 HQs diferentes, de 2 edições diferentes, ou é tudo uma só? Não, a primeira temporada foi adaptada de 2 arcos das HQs diferentes. Sandman tem muitas publicações, muitas mesmo, porque são anos de história, e ele tem uma coisa chamada edição definitiva, que são HQs grandes que reúnem os arcos completos. E aí, as 2 primeiras edições dessas HQs são Prelúdios Noturnos, que foi a primeira parte, né, que é a primeira parte da série, que foi do episódio 1 até o episódio 6. E do episódio 7 em diante foi Casa de Bonecas, que é outra edição de HQ. Então, foram esses 2 arcos que foram adaptados. E os 2 contos soltos que foram adaptados no episódio bônus. Entendi. Esses arcos são como se fossem temporadas das HQs, né? Porque são, tipo, momentos diferentes da mesma história. É como se fosse uma série, só que escrita. Cara, eu lembro que, assim, quando eu comecei a assistir,
a primeira palavra que me veio era que era grandiosíssimo. Porque era diferente, assim, do que eu tinha assistido. E eu ficava, cara, isso aqui é tão... grandiosíssimo. Grande e... Eu amei, gente, a definição dela. O Neil Gaiman precisava escutar esse episódio, porque tudo que ele queria era que Sandman fosse adaptado de forma grandiosa. Eu comecei sem entender nada, porque eu só sabia que a Graciele gostava muito dele, falava dele a vida inteira dela. E que todo mundo tava assistindo na minha bolha. E aí eu falei, cara, né, deve ser bom, assim. Obviamente deve ser bom. Mas eu não sabia sobre o que se falava. Então eu tava, tipo, igual criança, sabe? Que quer saber das coisas e, sabe? A primeira impressão, tudo pra mim era novidade, ainda é novidade. Porque, tipo, eu só assisti isso, eu não sei nada além disso. Então, pra mim, tipo, foi uma coisa muito nova. E eu vi como se fosse uma experiência, assim, de elementos que eu nunca tinha visto na minha vida. Apesar de ter, tipo, Lúcifer, Caim e Abel, essas coisas. Eu assisti Lúcifer, que também é inspirado. Então, assim, eu já sabia de elementos que todo mundo já conhecia. Mas, assim, dentro daquele universo, eu não fazia ideia do que representava. Exatamente. Porque em cada representação de Lúcifer, né, e Caim e Abel, a gente é apresentado uma coisa diferente também. Nunca é a mesma coisa. Sim. Nunca é a mesma forma, entendeu? Isso tem uma coisa que o Neil Gaiman faz bem, que ele gosta muito de fazer, é reescrever histórias, sabe? É dar novos sentidos a histórias já conhecidas. Caim e Abel são personagens que já eram presentes na DC Comics, já eram presentes nas histórias da editora, e ele resgatou essa criação pra Sandman. Óbvio que Caim e Abel não é uma criação de Neil Gaiman, né, gente? São, né? Tá na Bíblia, São personalidades bíblicas, pelo amor de Deus. Eu vi gente falando isso no Twitter. Vocês estão falando que o Neil Gaiman criou Caim e Abel. Não, gente, ninguém tá falando isso. A gente tá falando que ele deu uma personalidade e uma história diferente pra eles, né? Ele recontou essas histórias. O Gaiman faz muito isso. Ele usa muito de mitos ou histórias popularmente conhecidas e recria elas de forma que elas sirvam à fantasia. E Caim e Abel é uma história que é muito gostada, assim, entre aspas, pela cultura pop, por toda a questão de ser o primeiro assassinato, da marca de Caim, que Caim é marcado depois que ele mata o irmão, e o castigo dele é não morrer, né? É vagar sem morrer com aquela marca. É a marca que protege ele de tudo. Em Os Instrumentos Mortais, por exemplo, que é outra obra da cultura pop de fantasia que bebe de muitas coisas bíblicas, tem um personagem que é marcado. O Sam, ele é marcado com a marca de Caim, sabe? Então, assim, muita gente gosta de beber dessa fonte. É. Uhum. É uma boa E falando história, também né? de cultura pop, tem muitos personagens de GOT, né? Muitos atores de GOT. É porque na Inglaterra, é o que a gente sempre fala. Tem Existe 5 atores diferentes. Um pequeno núcleo de atores que estudaram na mesma escola de atores. E esse diretor de elenco das séries foi também dessa escola de atores. E ele só chama os amigos pra essa escola de atores. Só pode ser isso. É a única explicação que tem. Parece novela da Glória Pérez. Cara, mas eu amo, sabe por quê? Porque eu sou fã de uma grande produção britânica que é Doctor Who, que já tem não sei quantos anos aí, já tem mais de 65 anos de carreira. Então todo mundo já passou por Doctor Who alguma vez na vida. Então toda vez que eu vejo alguma coisa britânica, eu tô vendo alguém de Doctor Who novamente. E alguém Igual de Harry Potter. House of the Dragon. Em Sandman, no último episódio, o que faz o autor, ele fez Doctor Who. Nesse último episódio também tem a narração do David Tennant, que foi o Doctor de Doctor Who. Então, assim, tá tudo em casa. Tem o James McAvoy também, fazendo uma das vozes. Eu não conhecia o Tom, né, que é o protagonista, mas o pessoal no Twitter parece gostar muito dele. Ai, eu amo o Tom, ele é maravilhoso, gente. Ele tem uma área de gostoso, assim. Ele é um dos melhores amigos do Robert Pattinson, galera. Ele é Um dos melhores amigos de Robert Pattinson. Essa produção me deu tudo que eu queria, entendeu? Fotinhas de Edward Tom andando por aí. Não conhecia o Tom, eu não conhecia um filme que ele tinha feito, depois eu descobri que ele foi casado com a Sienna Miller e tem um filho, uma filha, né? Tive que botar no Google. Eu acho que ele parece muito mais novo do que ele realmente é. Também acho. Eu não sei se é o estilo emo dele. Pode que pra ser. mim, que assim, pra mim casou perfeitamente com o personagem, porque pra Sim. mim ele é muito emo na vida real. Mas eu acho que ele tem uma cara de ser novo. Assustador. E ele já passou dos 30, né?
Ele já tem quase 40. Aí. Nossa. Ainda bem que o personagem dele eu tô mais não tem... acabada que ele. Mas, enfim. Gente, eu sou muito suspeita pra falar, porque eu sou muito fã do Neil Gaiman. Isso é conhecido por todo mundo que convive comigo por mais de 10 minutos. E eu sou muito fã de todo o trabalho dele. Assim, é realmente absurdo. Tudo isso que as meninas falaram, do tipo, de ter ficado presa na série, o que a Sarah falou de ter a impressão de que é muito grandioso, de ter furado a bolha, todas as obras do Neil Gaiman são assim. E não é puxação de saco, porque ele realmente é considerado um dos maiores escritores de fantasia e ficção científica da nossa geração. E ele realmente é. Todas as obras dele dão essa sensação de mergulho tão intenso que você não precisa ser alguém que consome freneticamente o nicho e as temáticas para você se interessar, sabe? Eu já emprestei livros dele para a Luísa, falando, cara, você vai gostar, mesmo que seja uma temática que você não está acostumada. Eu li 2, né? O Oceano no Fim do Caminho e Os Filhos de Anansi. E eu amo Os Filhos de Anansi. Ele é muito bom. É muito bom, sabe? Tipo assim, eles furam realmente a bolha. Porque ele escreve de uma maneira que... Eu não sei, cara. Eu já falei isso um pouco mais lá na frente, mas eu acho que Sandman é muito um mergulho, sabe? É muito um mergulho de sensações. Você fica muito imerso naquilo. E todas as obras dele têm essa intenção de imersão. Sandman é uma das mais grandiosas mesmo. Acho que todas as ideias dele são muito grandiosas porque elas quebram barreiras, assim, de limites entre a fantasia e a realidade. Quando ele faz isso de usar histórias que a gente já conhece, mitos, sabe? Histórias do nosso dia a dia, conceitos do nosso dia a dia, da humanidade, da sociedade como um todo, e introduz elas no mundo da fantasia, ele cria um elo muito fácil de você se conectar e é muito fácil de você se deixar levar pelo absurdo. Porque as fantasias dele são absurdas, sabe? Tudo é muito grandioso mesmo. Sandman é todo um universo, cara. É todo um universo que justifica tudo. Sandman foi criado para isso. Sandman justifica todo o universo da DC Comics, por exemplo. Para quem não sabe, Sandman foi lançado pela DC, só que depois de um tempo, a editora percebeu que as histórias são um pouco mais adultas e pesadas, então criou um selo só para esse tipo de história, né? Criou a Vertigo, que são para histórias em quadrinhos, graphic novels, mas que são adultas. E aí, todo o universo de Sandman baseia todas as HQs, baseia tudo do universo de si. Eu li que tem encontros entre o universo de Sandman com a Liga da Justiça. Sim, com super-heróis, tipo... E isso não... Durante um tempo isso não aconteceu. Durante um tempo o Sandman era só... Não era só, né? Porque tinha toda a sua caminhada individual, mas o aparecimento dele na DC era como pano de fundo, né, que justificasse tudo, os deuses dos deuses. Mas depois de um tempo passou a ter crossover, e aí tem histórias que o Batman sonha. Gente, é muito, muito bom. Sério, Sandman é absurdo. E o Neil Gaiman queria que fosse adaptado e que fosse bem adaptado por causa disso. Gente, não tinha como você fazer uma adaptação mal feita de uma história que quebrou gerações, que você, assim, quebrou barreiras quando foi lançado. Sandman falou sobre representatividade quando ninguém falava nos anos 90 e sobre coisas muito absurdas de criar um universo, né? Mas essa representatividade que a gente vê na série já é uma coisa que vem dos quadrinhos, né? Exatamente. Não, assim, a quantidade de personagens negros, essas coisas assim, mas muita coisa como... Aquele personagem, eu não lembro agora, é Desejo, né? O Desejo. Desejo já era um personagem não binário lá, sem gênero definido. E quando foi lançado o casting e tudo mais, as pessoas começaram a falaram que Sandman tava forçando a barra e tal. O Neil Gaiman deu uma entrevista, principalmente brasileiros, tá? Detalhe. Nossa, que surpresa. Chamou a atenção do Neil Gaiman que brasileiros estarem falando disso, estarem falando da morte, ser interpretada uma pessoa negra. E o Neil Gaiman fez um vídeo, eu até compartilhei os stories na época, falando: se você leu Sandman e você está reclamando de representatividade agora, é porque você não entendeu nada sobre Sandman. Os perpétuos não são humanos, eles são representações de conceitos humanos. Então, assim, eles podem ser qualquer coisa, eles assumem a forma necessária que seja assumir, entendeu? Então, se eles não têm raça, eles não têm gênero. Então, assim, isso nunca foi uma coisa marcada nas HQs. Por que seria tão importante, assim, ser marcado na série, sabe? Eu lembro de um tweet que eu vi dele, uma pessoa falava assim: mas pra mim não tem outra opção, David Bowie era o melhor para ser o personagem. E aí ele respondeu, tipo, pra mim também, mas eu ainda não sei como reviver os mortos, então vai esse aqui mesmo.
Tá? Exatamente. Eu achei muito engraçado. O Neil Gaiman é uma figura muito ativa nas redes sociais, né? Eu acho que vale muito a pena seguir, porque ele é muito debochado. Sim, ele tava tipo, não sei como trazer o David Bowie de volta. E se você não sabe, ele já morreu há muito tempo, entendeu? Ele é muito bom, gente, sério. Sobre a série. Eu achei o início da série maravilhoso, porque já me prendeu ali com toda a questão dele sendo preso por um século, e gerações morrendo, e ele lá, e tipo, as coisas, sabe quando você tira... Tem uma coisa que eu vi sobre Pantanal, que combina muito com esse momento. Quando a Juma vai pro Rio, e aí acontece várias coisas no Pantanal, o ecossistema fica meio instável, né? Desbalanceado. Quando ele sai do ecossistema dos sonhos, né? Do reino dos sonhos, fica tudo desbalanceado. Então tem essa coisa que eu percebi ali, essa referência a Pantanal. Esse meu momento aqui. Mas enfim. Verdade, eu não tinha pensado nessa análise conjunta de duas obras que eu gosto muito. O ecossistema, porque a Juma, a onça do Pantanal, foi pro Rio e aí tudo mudou. Mas enfim, e ele tem uma vibe emo, né? Mas como não ser depois de 100 anos trancado? Eu também seria. Nossa, eu ia estar revoltada. Entendeu? E o emo é revoltado. Eu achei que tudo na série faz a gente querer saber o que vem depois. Eu acho que é isso que me prendeu, assim, que me fez achar tão grandioso. Que eu queria saber qual era o próximo elemento que eles iam inserir ali. Qual ia ser a nova, entendeu? Porque você chegava vendo uma coisa. Aí você, agora entendi isso aqui. Aí daqui a pouco, eles vinham com uma outra. Uma coisa, entendeu? Diferente daquilo que você viu antes. Aí você fica, que isso, gente? Eu adorei. Eu quero mais disso. Entendeu? Essa foi a sensação que eu tive assistindo. Espero que a Netflix ouça esse episódio. Já que até agora já não que confirmaram muita gente ouça o episódio. a segunda temporada. Eu quero um sucesso, um hit. Porque até agora não confirmaram a segunda temporada, gente. Não. Então, assim, precisam saber que Sandman é algo muito grandioso. Precisam renovar. Mas eu tenho essa sensação porque é um universo inteiramente novo, né? Ainda mais, tipo, pra vocês que não conheciam nada, a gente tinha expectativas diferentes. Enquanto eu tinha expectativa de rever e de ver de forma adaptada conceitos e personagens que eu já conheci e gostava muito, vocês tinham a surpresa de encontrar esses personagens em um universo completamente diferente, né? Nós somos apresentados, né? Nós somos apresentados e nós entendemos logo de cara o que entendeu? Como é que vai ser. Porque Sim. Por ser uma adaptação e por já ter um público muito fiel, todo esse início, esse tipo prelúdio, assim, de você ser apresentado ao conceito do mundo, ao conceito das coisas, poderia muito bem ser esquecido e você, tipo, é uma série. Mas tem todo esse cuidado pra você entender, porque vai atingir um público ainda maior, entendeu? Eu gostei bastante. Eles são muito fiéis às HQs, né? É tudo muito fiel, tem alguns planos, alguns diálogos que são exatamente iguais, os da HQ, mas a série foi readaptada para se passar no século XXI, para se passar na nossa época. Na HQ, o Morfeu não fica preso por 105 anos. Ele fica preso por 73, se eu não me engano. 73, 75. E aí a ideia de prender ele por mais de 100 anos era justamente para dar espaço de tempo para a série poder se passar na atualidade. Eu achei isso genial. Muita coisa precisa se adequar, né? Porque o HQ saiu lá em 89. Exatamente. Precisa se adequar ao presente. E Sandman tem uma coisa boa de que não é uma daquelas obras que precisam ser revistas por falas preconceituosas e problemáticas, exatamente, que eram normais na época. Nunca foi normal nas criações do Neil Gaiman. E esse negócio do tempo me lembrou várias cenas, né, que eu não tinha colocado no roteiro, que é daquele cara, né, que pede pra... que ele meio que faz um teste. Pra viver pra sempre, né? Nossa, esse episódio... E aí, tipo, passa várias épocas. E aí o cara tá lá até que eles derrubam, né, aquele negócio. Lá. O pub. Um pub atual, né? Onde eles se encontram sempre. Essa parte é muito maneira. Que aí toda hora ele vai voltar. Tipo, ele tá com
uma roupagem diferente, apesar de estar com a mesma cara. É muito legal isso. É muito bonito. Não, eu acho engraçado ele em 1600, que ele chega todo desarrumado, né? E é tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso comigo? E o Morpheus tá tipo, calma. É o que você queria. E o Morpheus vira pra ele e fala, mas você quer morrer? E ele pode passar pelo perrengue que for que ele fala. Óbvio que não, eu tenho muita coisa pra viver ainda. Nossa, eu passo por um negocinho e já eu quero morrer, meu Deus. Nossa, esse cara é muito forte, ele passou por todas as pestes possíveis. Guerras e tá ali, tranquilão. Pois é, depois de uma semana difícil, eu já tô tipo, gente, vou de base. Pode me levar. É o arrebatamento, tá chegando a hora. Levanta até as mãos, meu Deus. Mas ele não, ele tá ali firme e forte. Mas a gente começou a falar da série e a gente não deu uma introdução. Então, só pra introduzir, quem talvez esteja escutando isso daqui sem ter visto a série, que eu acho muito difícil. Um erro, que é um erro. Mas, um erro, exatamente. Mas enfim, Sandman se passa num universo onde a gente conhece os deuses dos nossos deuses. Né? Os perpétuos, que são os irmãos que contam a história da série, eles são conceitos fundamentais da existência humana. E Sandman conta a história a partir da existência deles. Né? Tudo acontece a partir da existência dos perpétuos. Eles são morte, delírio, destruição, desespero, desejo, destino e o sonho, que é o Morfeu. O Morpheus é o personagem principal da série, né? Tudo é narrado, e da história como um todo, tudo é narrado a partir do ponto de vista dele. E eles permeiam tudo que existe. Eles estão ali desde antes do começo. Quando tudo existiu, eles já estavam ali. A Morte até fala isso no episódio dela, porque ela fala que quando a primeira criatura nasceu, ela já estava ali. E ela vai ser a última. E quando a última morrer, ela vai ser a última a sair, vai apagar a luz e fechar a porta do universo. Eu adorei essa parte. Gente. Ela é maravilhosa, cara. Não dá. Aqui, arrepiado, ó. Arrepiada. Ai, Graciele, ninguém acredita mais que tô arrepiada. Para, Graciele. Ai, gente, vocês são tão ridículas, eu não deveria ter nunca contado pra vocês que eu sei forçar arrepio. Exatamente. Vocês acham que eu ia precisar forçar arrepio com ninguém? Mas me respeita. Eu não sei com o que você fica arrepiada. Ontem você fez um tweet sobre estar arrepiada com o Pantanal, e eu fiquei tipo... Eu tava arrepiado mesmo. Será que ela tá falando a verdade ou será que ela tá forçando? Eu tava. Porque a Graciele força arrepio, gente. Todo episódio vocês falam isso, não é mais uma novidade a ser contada. Cara, a Todo gente mundo fala, tô tem arrepiada, coisas que a gente repete sempre como se fosse novidade. Exatamente. Igual eu forcei a barra falando o meu namorado, o Luiz, não precisa mais fazer isso. Todo mundo já escutou falando eu sou o Luiz. Todo mundo já sabe que é. Exatamente, desde a primeira temporada. Enfim. E aí, a série conta a história a partir do momento que o Morfeu é preso. Ele é preso por engano, por uma seita de ocultistas que querem capturar a morte. Eles fazem um chamado, né? Eles invocam a morte e tem um plano de prendê-la, porque eles querem trazer de volta entes queridos que morreram. Mas eles não conseguem capturar a morte e capturam Morpheus no lugar dela. E ele fica lá, preso, durante 105 anos. Eles não sabem muito bem o que eles vão fazer com Morpheus, porque a morte não vai dar a eles o que eles estavam procurando, mas enfim, ele também é um perpétuo e ele tem poderes e tem objetos místicos que não foram feitos para servir a humanidade, mas que os humanos que prendem o Morpheus dão um jeito de usar. Ele tem um elmo, uma areia e... O Rubi. E o Rubi. E cada um deles tem um papel específico no Sonhar, que é o reino do Morpheus, e no papel dele como perpétuo. E eles capturam ele e roubam os elementos dele. E aí quando o Morpheus se solta, o primeiro episódio mostra como ele foi capturado, mostra os 100 anos de agonia dele. E quando o Morpheus finalmente se liberta, ele começa uma jornada para entender tudo que está acontecendo no Sonhar, depois de todo o tempo que ele passou preso, e para reaver os objetos dele, né? E aí ele vai conhecendo, e aí ele vai encontrando vários personagens que constituem a história e o universo de Sandman, e uns que são muito conhecidos da gente, tipo a Joanna Constantine. Eu achava que ela ia ter um papel maior. A Netflix divulgou tanto a imagem dela que eu fiquei, nossa, essa mulher deve ser mas foda. É porque a atriz é chamariz, né? Ela também, a Diana Coleman, ela fez Doctor Who. Eu vi tanta foto dela, tantas fotos de referência a Fleabag também, por conta do padre, que eu fiquei, gente,
É só isso? Eu acho que ela vai aparecer mais. Assim, ela permeia toda a história, né? Ela é um personagem recorrente. É uma humana recorrente que os perpétuos se encontram. Então, acho que ela vai aparecer mais se a Netflix fizer o favor de renovar. É assim, eu gostei muito dela. Mas assim, eu fiquei esperando também. Mas eu já vi que nos episódios seguintes já não cabia mais a presença dela. Porque tem essa passagem, né? De um arco pro outro. Outra coisa que eu queria falar é que fiquei com vontade de ver como é que ficaria se a Morte realmente tivesse sido presa. Nossa, sim, né? Sabe aqueles episódios tipo, nossa, what if? Filler, né? What if, isso. Cara, eu acho que eles não iam conseguir os entes queridos. Eu acho que ela ia ser muito durona e ia falar, tá maluco? Já morreu? Não, sim, mas aí o que ia acontecer com o mundo? Porque o fato dele ser preso já causou um desbalanceamento, que as pessoas ficaram doentes e dormiram para sempre, entendeu? Eu acho que as pessoas não iriam morrer mais, iam ter um acúmulo de pessoas. Não, é isso que eu acho, mas eu gostaria de ver também como é que seria. Mas o que a Grace falou dele procurando, né, os itens, né? Dele. Os acessórios. Os acessórios. Da Barbie. Cara, é muito maneiro, porque cada hora ele vai pra um lugar diferente, aí você conhece uma parte, né, do sonhar diferente. E não só do sonhar, como das outras coisas que estão inseridas naquele universo, que ele vai pro inferno, ele vai atrás da Joana. Inferno é muito bom. E aí a gente vai conhecendo as outras coisas. Tem o Caim, também a parte do Caim e Abel, né? Dos irmãos lá do... Que tem aquele... É um dragão? Um dragão. Aí a gente vai conhecendo, né? Porque o dragão é uma criação dele. E aí você vai vendo que ele tem poder de criar coisas, né? Que seria tipo um sonho ou um pesadelo que vira uma coisa com uma vida, né? Então isso... É interessante, porque, tipo, ele criou aquilo pra um sonho ou pra um pesadelo de alguém. E a igual tem o Corinthians, que ele era pra ser um pesadelo. Ele fala que seria tudo de ruim que as pessoas não querem confrontar. E aí parece que ele cria ele se torna mais forte do que ele foi criado. Então, tipo, a própria criação dele, chega uma hora, acho que talvez porque ele ficou preso, que ele não tem muito controle do que tava se passando. E aquilo vai se tornando mais forte, não sei se mais forte do que ele, mas pelo menos mais forte do que ele imaginou ou do que deveria ser. Fora do controle dele. Não chega a ser mais forte do que ele, mas sonhos são alimentados por aquilo que eles alimentam, né? São alimentados por pessoas, assim como eles alimentam as pessoas. Então, acho que por eles passarem tanto tempo assim, soltos, andando pela humanidade, coisas que eles não deveriam fazer, eles ganham força mesmo. Sim, e o Corinthians ganhou muita coisa, até uma seita, né? Um negócio assim estranho. As coisas saíram do controle dele quando ele estava preso, né? Então, como eu falei lá em cima, eu gosto mais da parte da Rose, porque eu acho ele um protagonista meio seco, né? Eu acho que o meu problema é que ele é emo e meio monossilábico, entendeu? Ele é. Mas eu entendo que é a construção. Porque, como eu falei, se eu ficasse presa tanto tempo também, eu também seria um pouco emburrada, né? Ele é muito complexo, né? Sim, exatamente. Ele tem muitas facetas e muitas camadas. E aí, lá no episódio extra, eu já sinto mais empatia. Saber que ele teve um amor na vida. Sim. E um pouco mais... Eu sinto muita empatia pelo Morpheus, eu acho. Mas eu senti um negócio com a Joana. Né? Mas ele tem isso, entendeu? Ele tem isso. Ele flerta com Deus e o mundo. Ele tem uma relação, inclusive, um pouco incestuosa com desejo. Então, tudo que eu falar lá embaixo vai fazer sentido. Com porque desejo. Deu pra sentir aqui em casa. Eu tava em dúvida o que era. O que eu tava sentindo. Uma relação qual era a energia. Entendeu? Enfim. Eu não criei vínculos fortes com ele. Mas não tenho nada contra também. Entendeu? Se for pra matar um personagem, não mataria ele. Porque tem o Corinthians por aí, né? Eu acho que tem protagonistas muito piores que o Morpheus. Eu gosto muito dele. Eu também gosto. Inclusive, eu gosto mais do arco dele do que da Rose. Eu acho que por ele ser um personagem que tem muitas camadas, uma série longa, assim, histórias longas como o Sandman
são muito favoráveis a personagens como ele. Porque eles vão se desenvolvendo, sabe, ao decorrer. Tem espaço pra isso. Sim. E o que vocês estavam falando de, tipo, de conhecer vários lugares e vários momentos da HQ, da história, de forma muito rápida, é porque é tudo muito fluido, né? Esse ritmo que a série tem de apresentar coisas novas, histórias novas, personagens novos, é muito relacionado da HQ. E é muito sutil. Eles fizeram isso de uma forma muito sutil. Eu falei essa semana com vocês, quando a gente estava comentando o livro que a gente está lendo, que eu não gosto de histórias e de personagens que precisam ser explicados o tempo inteiro. E os personagens do Neil Gaiman, apesar de serem complexos, os universos, apesar de serem complexos, eles se auto-explicam. Eles não precisam de um recurso onde o autor vai lá e interfere na história a todo momento para escrever um parágrafo de explicação do que eles são, do que eles estão sentindo. Eu acho que eles sabem, isso é transposto através da história muito fácil. E eu acho que isso que deixa a gente confortável. Mas assim, falando da produção em si, né? A série ganhou um puta investimento. Gente, os detalhes do Sonhar são surreais de bom. Eu fico de cara. E durante toda a pré-produção, o Neil Gaiman foi soltando fotos no Twitter. No Instagram, do tipo, fotos do cenário, dos... gente, como é que é a roupa que você usa? Figurino? Do figurino, da estética dos personagens. Eu lembro quando saiu as fotos do casting, porque ele fez um puta mistério sobre o casting da série. Ninguém sabia quem seria quem. E aí quando foi saindo o casting foi tipo um negócio surreal. Saíram todos assim ao mesmo tempo. Quando foram sair... Eu lembro da primeira foto que saiu do Sonhar, que tava muito mais escuro do que realmente é. E, pô, é incrível. É incrível. Então, mas eu acho que pela grandiosidade do universo, se não tivesse investimento, ia ficar horrível. Exatamente. Ia ficar horrível, porque ia parecer uma coisa muito mal feita, né? Ia parecer uma coisa muito infantil, assim. Eu acho que as histórias dele cruzam essa linha tênue. Ia parecer entre o fantasioso infantil... Exato. Nossa, assim, que ódio. Que ódio. A que ponto a gente chega, né? Aquele inferno... Olhar para aquele inferno de Sabrina e o inferno de Sandman... Inferno de Sabrina é tipo uma sala. Exatamente. Uma sala. Enfim. Eu li que a HBO recusou, né, a série, porque a série é produzida pela Warner, né, que é um braço da HBO, e eles falaram que eles não iam produzir porque era muito caro o orçamento, o investimento, né. Enfim. Estão gastando tudo com House of the Dragon, cara. Mas eu acho que Sandman não poderia ter sido adaptado em outra época, senão a dos streamings. Porque são os lugares de alto investimento. Entendeu? Exatamente. Sandman não seria adaptado para uma série de TV E de aberta, popularidade também. E também é o lugar onde diferentes conteúdos são consumidos por diferentes pessoas. Na TV aberta você pega um nicho certeiro ali. Eu acho que foi a plataforma perfeita para o lançamento de Sandman. E eu acho que ser uma série e não um filme, por exemplo, é crucial para a história ser compreensível. Ia perder muita coisa se fosse um filme. Gente. Sim. Mas enfim. Agora que a gente já falou sobre o conceito geral da série, eu acho que a gente pode entrar nos arcos. A gente já falou aqui que a série é dividida em 2 arcos. O primeiro é o Prelúdios e Noturnos e o segundo é a Casa de Bonecas. E agora a gente vai focar em falar do Prelúdios e Noturnos, que apresenta o universo de Sandman pra gente, apresenta os personagens. E deu muito pano pra manga, né? Depois que o Morpheus se livra do cativeiro dele e tal, ele começa a recuperar os objetos e ele também começa a se adaptar a uma nova realidade. Porque ele passou 100 anos preso, ele encontra tudo muito diferente, o reino dele tá caindo aos pedaços, porque sem ele o reino se desfaz praticamente, né? Só tem lá a Lucienne, que é a bibliotecária que toma conta de tudo enquanto ele tá fora. E a pobre sofre. Ela sofre, gente, ela sofre. Lucienne sofre. Lucienne também foi um personagem que sofreu na adaptação, tá? Porque todo mundo veio reclamar que ia ser uma mulher e que seria negra. Meu Deus. Ela era homem na série? No HQ? Não era uma mulher. Aí todo mundo, meu Deus. É o que eu vi nas entrevistas, né? Eu não lembro agora, eu acho que foi a Morte falando que era... O pessoal falou, ela fala, tipo, vocês estragaram a minha infância. E aí ela fala, tipo, nossa, sua infância é tão frágil assim, que não pode ter
uma mulher negra, né, no papel da adaptação. Nas HQs não se chama E eu Luciene, me pergunto, Lúcia. quando as pessoas vêm com essa pataquada, o que muda? Cara, sim, exatamente. Assim, foi o que o Gaiman falou, cara. São mudanças que não interferem na história, justamente porque os gêneros e as raças dos personagens nunca foram pontos de partida para a história ser contada, Exatamente. sabe? Nunca foi uma característica imprescindível dos personagens. Não muda nada, entendeu? A galera que quer falar mesmo. É porque a galera tá afim de soltar e extravasar o preconceito em algum lugar. E aí extravasa em produção, mas enfim. Mas, rapidinho, você falou desse negócio dele flertar com todo mundo. Às vezes eu senti uma vibe ali entre eles dois. Luciene? Eu não sentia, não. Eu sentia que ela tinha ódio dele. Que isso, gente? Também não. Também não, Eu senti que ela ódio, tinha não. muito respeito ali. Se ele falava, eu acho ela vai. que ela conhece muito ele, né? Conhece bem. É aquele negócio, você convive tanto com alguém que você tem carinho pela pessoa, e o carinho é até que você conhece os defeitos absurdos da pessoa, porque ele não é uma pessoa fácil de se lidar, né? Ele não é Ele é difícil. um dos mais fáceis. Ele e é ela o tá mais ali com toda a complicado, na paciência. verdade. Ela é uma queen. Ela é. Nossa, é um dos personagens favoritos de várias pessoas. E eu Ela gostei é da muito adaptação. legal. Ela é muito E aí, legal, né? quando ela fala, tipo, ele fala, dá um fora nela, né? Que ela. Pra ela ir fazer os assuntos dela de bibliotecária, ela fica tipo, qualquer coisa que você quiser, você vai resolver lá com ele. E ele Porque não eu sabe sou uma nada. bibliotecária. Eu sou Eu só uma amo bibliotecária. que ela dê esse gelo nele. E ele volta que nem um cachorrinho, tá? Que nem um cachorrinho. Sim, Ah, muito bom, muito bom. fazer o quê? Vai ter que respeitar a Queen. Quando ele volta, ele começa a andar entre o mundo desperto, que é como o nosso mundo é conhecido, pra caçar os objetos dele, pra recuperar os sonhos e os pesadelos dele que estão soltos por aí, né? E é aí que a gente vai conhecendo todo mundo e todos os personagens da história. E nessa caçada, como eu já falei, ele vai parar no inferno. E ele vai conversando com Lúcifer. É muito interessante, porque a construção do inferno lá é totalmente diferente, por exemplo, do que a gente vê em Sabrina, né? Sabrina é uma grande referência É tudo de muito de bem crítica, né? feito. A gente tem péssimas referências de inferno. É tudo muito bem feito. Tem, tipo, os demônios que ficam lá, tipo, num abismo ali. E aí o elmo dele tá com um dos demônios, né? Então, e o demônio fala que não vai, né? Não vai dar. Aí tem a Maisie, que também tem em Lúcifer. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, a Maisie! Porque ela, tipo, é um personagem super importante em Lúcifer. Mas o Lúcifer de Sandman é o mesmo Lúcifer da série Lúcifer da Netflix. Sim. Né? Só que são momentos diferentes da vida do personagem, mas é muito maneiro também. A minha irmã, quando teve uma hora que eu tava assistindo, e a minha irmã viu, e aí minha irmã escutou o nome dela, a minha irmã falou assim, ué, eu conheço essa daí. E minha irmã é super fã de Lúcifer. Nesse momento que ele vai, eles têm aquele embate, né? Porque ele precisa lutar pelo elmo dele, duelar pelo elmo dele, e aí o demônio escolhe Lúcifer como representante dele no duelo. Cara, esse duelo é muito incrível, porque uma você fica esperando loucura. armas. Sim. Galera, a gente espera armas, a gente espera luta física, e o que a gente encontra é poesia. Poesia e conceito, queridos. É o que eles servem. Cara, essa cena foi muito foda. Eu fiquei... Gente, simplesmente assim, coisas que saem da cabeça de uma pessoa que a gente não sabe como é que pensa um negócio desse. O duelo é simplesmente vivido em uma outra dimensão e é enfrentado por conceitos. Eles se enfrentam por conceitos, eles vão falando as coisas. Nossa, e quando ele falou que ele era esperança, eu fiquei... Nossa, grandiosíssimo. Grandiosíssimo. Foi o que eu falei. Não é Não, grandiosíssimo. essa cena é exatamente. foda, é elite. Aqui a gente tá falando da elite. O cara lá todo largado no chão, tipo assim, morrendo pelo veneno da cobra, porque o Lúcifer falou que era uma cobra e envenenava ele. E aí ele volta do nada do tipo, eu sou a esperança. E o que mata a esperança? Nada. Nada pode acabar com a esperança. Gente, olha. E eu li que tem uma revanche, né, programada pra segunda temporada. Aí, Se ela existir. já vai ser tudo, entendeu? Já vai ser tudo. Então, aí nessa caçada dele, ele conhece ela é outra Outra perpétua. perpétua. E Né? ele não conhece, né? Ele já conhece. Quem conhece é a gente. Ele só encontra. Então, a gente conhece ela e ele encontra
com ela, que é a irmã dele, a irmã mais velha, né? E pra mim ela é a melhor. Ela é a melhor, ela traz como poesia, traz reflexões e a gente vai vendo, tipo, o outro lado da morte, entendeu? O lado necessário, que tem que acontecer. Porque a gente vê, às vezes, a morte como algo que a gente não quer que aconteça. Que a gente quer as pessoas pra sempre. Só que aí ela tá ali falando, tipo, tem que rolar, né, galera? Tem que fazer aqui uma limpeza. Tem muita gente. Então... Cara, ela literalmente fala de forma muito mais delicada. Sim, só que aí... Exatamente, imagina a morte vindo me buscar e falando: tem que limpar, hein, Luísa? Tem muita gente e a escolhida de hoje é você. E ela vai falar: eu não vou, não. Minha alma vai ficar presa. Ela traz as coisas de um jeito poético e bonito e com cuidado, com atenção. Algo que, se eu fosse a morte, eu ia falar: deu seu tempo. Ai, Sara, graças a Deus que você não é. Você é a vida, que bom, né? Sinceramente, ia ser muito difícil morrer com você, cara. Nossa. É passar raiva. Até eu acho muito bonito quando é a criança. Assim, eu fiquei tocada. Ai, nossa. Eu não fiquei tocada, não. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei, meu Deus. Eu também fiquei arrasada. Doeu em mim. A mãe, né, fica chamando a criança, é muito triste. Nossa, sim. Porque, cara, ela é incrível, né? Eu gosto muito da morte. E ela é a personagem favorita de muitos fãs, tá? É a minha personagem favorita. Eu nem sou fã, mas já sou agora eu sou fã. Adaptação dela. Eu vou chegar no Twitter e falando: sou fã. Tá, assisti uma coisa. Imagina. Sou fã. Não, imagina se você fala: sou fã da morte. Uma pessoa. A galera assim que não tá dentro, entendeu? Do contexto. Imagina. Mas eu gosto muito desse episódio dela. Ela vai pegando as pessoas, né? E ela vai dando uma lição no Morpheus também. Porque ele passou tanto tempo preso que, tipo assim, ele tá com raiva, ele tá perdido, ele encontrou o reino dele despedaçado, ele realmente não sabe o que fazer, não sabe mais o papel dele, fica se questionando sobre isso. E ela dá uma puta de uma aula pra ele, né? De, tipo, os perpétuos estão ali pra servirem à humanidade. Sempre foi assim. E quando ela vai buscando todo mundo... Eu fiquei muito mexida com o menino que encontra ela e ele tenta dar em cima dela no começo do episódio. E aí ela fala pra ele que agora não, que ainda não tava no momento dele. E no final do episódio ela volta pra buscar esse menino que morre atropelado. E eu fiquei tocadíssima. O jeito que ela vai tirando as pessoas, vai levando as pessoas, aquele moço que também morre na água, no lago, e escuta a esposa dele gritando. Nossa, pesadíssimo. Assim, né? Foi pesado, mas ela falou palavras bonitas, então maquiou toda a nossa dor. Exatamente. Agora eu entrei aqui num momento filosófico, né? Caraca, a gente nasce e aí a gente morre depois. É uma loucura pensar que o universo existe, né? Uhum. Apesar da gente. Não, é uma loucura pensar que como as coisas são. Eu fiquei tão pensativa agora. E eu acho que tem mais a ver com o destino, né? Porque, tipo, o garoto tava bem, brincando. E aí ela falou, tipo, peraí, não chegou a sua hora. Aí daqui a pouco ele é atropelado. Não, ela falou, mais tarde a gente se vê. E aí eu fiquei, porra, esse homem vai morrer. Quanto tempo passa nesse episódio? Porque ela caminha por épocas, né? Parece que parece tipo meia hora. Parece que é meia hora, mas tipo assim, ela já busca ele em outro dia. A morte é maravilhosa, ela é sensível, ela é simpática, né? Diferente do emo lá do Morpheus. E eu gostei porque é bem diferente do que as pessoas retratam a morte, né? Como algo pesado, sombrio, né? Das trevas. Me lembrou muito aquele episódio de The Midnight Gospel. Ah, verdade, aquele que a gente... Eu tava aqui fazendo meus pensamentos sobre viver e morrer, eu tava lembrando disso, tava tipo, nossa, parece aquele episódio de Midnight Gospel. E aí, eu gostei muito, eu achei muito lindo e eu amei, foi um momento muito importante ali na série, fiquei bem tocada. Ai, gente, no geral eu gosto muito desse primeiro arco, sério. Ele explica tudo, e tem aquele clima de fantasia do desconhecido. Eu sempre gosto das primeiras partes das histórias que contam o ambiente, sabe? Igual Jogos Vorazes. Eu gosto muito do primeiro livro de Jogos Vorazes. E tem muita gente que acha chato porque é muito descritivo, mas eu gosto muito.
porque é rico em detalhes e você... Consegue te dar uma visão completa e ampla pra imaginação. Exatamente. É a sua oportunidade de conhecer aquilo dali, sabe? Eu gosto muito. E assim, a história da captura do Morpheus também é muito boa, né? Cara, gente, pelo amor de Deus, ele passa 100 anos preso. Isso é muita coisa. Muita coisa. Sim, e ele só é solto porque o namorado do cara, ela comete um erro ali. Exatamente, tipo assim... Ele tá... E é muito engraçado você ver um personagem tão poderoso à mercê de humanos, reduzido sabe? a nada. Um monte de doido, né? Exatamente, na mão de um monte de doido. Quando o primeiro corvo dele morre também é muito triste pra mim. Ele fica... Eu acho que ele tinha até esperança. Depois do corvo, ele largou de mão. Ele perdeu. Tanto que ele não quer o Matthew, né? Ele não quer o Matthew, que é o... Não. Não. E eu gosto que, tipo assim, na história nada é por acaso. Isso sempre me pega nas histórias do Neil Gaiman. Tudo é assim, nada é por acaso. E todo mundo que aparece no começo se mantém ou impacta a história de alguma forma lá no futuro. E, inclusive, você vê as gerações passando, né? Porque, assim, o Roderick, que é quem prendeu o Morpheus, todas as gerações dele impactam na vida do Morpheus depois. Impactam na história, eles continuam lá. Então, e falando do filho dele, né? Cara, aquele cara é completamente Louco dessa total. ideia, né? Por Completamente. isso que ele tava preso lá naquele lugar. Porque ele mata várias pessoas e aí ele fica preso. E depois que ele sai, que a mãe louca dá aquele colar da invencibilidade. Cara, Ele se acha capaz de tudo. ele acha que ele é Deus. E aí ele começa a mudar a história das pessoas e aí ele faz uma suruba ali, um negócio estranho. Cara, naquele momento E que ele depois tá ele no... mata todo mundo. Naquele momento que ele tá no carro com a mulher, que ele obriga a mulher a dirigir pra ele, Uhum. cara, aquilo ali é meu Que maior é a pânico. psicóloga de Ted Lasso? Que é a psicóloga de Ted Lasso. Gente, aquilo ali é meu maior pânico. Você tá sendo sequestrada por uma pessoa, ainda mais uma pessoa passiva-agressiva como ele. Sim. Gente, como aquela mulher não infartou e se mijou ali na hora, eu não sei. E esse episódio do Ruby, ele é uma loucura, porque de repente o cara morre, ele começa a criar caos ali na mesa. Gente, Não, Eu não e esperava tudo algo tão acontecendo exposto, e cara. ele paradinho olhando. ele comendo lá o negócio. Ele tava comendo um pó de sorvete. Ele alega que o Ruby ele tem o poder de realizar desejos, né? E aí ele permite que as pessoas tenham os seus desejos verdadeiros. Ele não gosta de mentiras. Tudo trauma, porque a mãe mentiu pra ele. E aí agora ele cresceu, olha, ninguém pode mentir. Ele revela o verdadeiro eu e a verdadeira vontade das pessoas. Gente, simplesmente... A mulher tinha um crush no cara. E o cara simplesmente falou pra mulher que pegava o filho dela à noite. Quando ela tava dormindo. Eu fiquei Gente, assim. Eu E aí, de repente, a paralisada. mulher começa a pegar a menina que tava lá. E o cara que tava com a esposa começa a pegar o cozinheiro. Da cozinha, que falou essa merda pra mulher. O menino pega a mulher lá e depois começa a se autoflagelar. Sem palavras pra esse episódio. Sem palavras. Eu acho que só não é pior do que lá a convenção. Só não é pior. A convenção é bizarra. Eu acho que são dois extremos pra mim, porque são dois episódios que me deixam nos nervos. Sim. Nos nervos. Mas a É convenção bizarro. a convenção já é papo pro próximo arco, que eu acho que a gente já pode entrar, inclusive. Antes da gente entrar no próximo arco, né? A gente já tá com o pé lá. Eu acho que é um grande momento para o motivacional da Gracinha. Chegou meu momento. Motivacional da Gracinha. No motivacional de hoje, eu realmente vou dar um motivacional, entendeu? Eu vim profunda, então se preparem. Assim, Sandman fala de muitas coisas, de muitos conceitos, de fantasias, de mitos, mas sobretudo da humanidade. Os perpétuos dão vida a conceitos que nos formam. E se tem uma coisa que essa primeira temporada e que a história de Sandman ensina é sinta, simplesmente sinta. Porque somos nada mais, nada menos que um misto de conceitos sendo sentidos. Então sintam, é isso que forma a gente. E Hoje esse ela é o vem conceito de profunda. hoje. Hoje eu vim profunda. Gente, Neil Gaiman me inspira. Ele inspira o gato faz tudo. Ah, eu amo! Enfim, dito isso, vamos pra Casa de Bonecas.
E o próximo arco é a Casa das Bonecas, que é o arco da Rose, que é um vórtice, que ela pode entrar nos sonhos das outras pessoas. E como a Luísa falou, parece ser uma história completamente diferente, né? Mas a Grace também já explicou, a nossa especialista em Sandman, que é uma outra temporada da HQ. Então, a minha opinião sobre o arco é que te prende. É algo, como eu já falei, tudo me prendeu, gente. Eu vou ficar repetindo isso. Mas o arco da Rose me prendeu porque, como ela conseguia entrar nos sonhos das pessoas, eu queria saber como que ela ia fazer isso. E tem aquela parte também da moça que fica grávida, que tem todo um universo no sonho, que ela consegue entrar, morar, reviver o marido morto, tudo no sonho. E eu fiquei... que sujo, que é isso? Cara, é tipo... maravilhoso. E aí tem no mundo desperto o irmão perdido, que ela tenta achar sonhando. Cara, é tipo magnífico. Uma dica do próprio Morpheus, né? Essa coisa. Sim, exatamente. porque Eu ele acho tenta ótimo. fazer uma amizade, né? Sim. Porque sabe que ela pode destruir ele, então tem que estar com os inimigos próximos. Não tem Tá noção. vendo como ele é Tem os simpático? inimigos próximos. Ele trata ela bem desde o começo, entendeu? Desde o Não, começo. sim, é. Eu acho legal verdade. isso, porque ele sabe que ela tem poder pra destruir ele, mas desde o começo ela trata ele com respeito do que ela é, de um Vortex. Ele não tem medo. Ele tem admiração, porque ela é algo pra acontecer, né? De tempos em tempos acontece um Vortex, que é nada mais nada menos que um humano que tem tanto poder onírico, que é tão forte no sonhar, que ele pode caminhar entre os sonhos e diminuir as barreiras. E conforme ela vai ganhando poder e vai ganhando consciência do poder dela, o poder dela vai aumentando. E ela vai fazendo as coisas propositalmente. No começo ela não sabe o que ela tá fazendo, depois ela vai aprendendo. E por isso que a amiga dela consegue engravidar, porque ela destrói, tipo, diminui as barreiras entre o sonho e a realidade. E aí você pode viver no sonhar. Gente, a parte da amiga dela grávida, surreal pra mim. Surreal. É uma coisa que me deixou triste e chocada, porque o luto, né? Aquela Nossa, coisa. sim, ela lidando com a morte do marido, né? Porque é como se ele tivesse morrido 2 vezes, né? Exatamente, é como se ela estivesse Exatamente. perdendo ele 2 vezes. Só que dessa vez, pelo menos, ela teve um filho. Mas Cara, ele ele é falou um que vai conforto. buscar. E ele vai. Ele E vai? ele vai, Eu não- ele viu? vai. Galera, ele vai. Sabe por quê? Porque esse filho, ele é um produto do sonhar, ele é do Morpheus. Ele nasceu no sonhar, ele foi É gerado igual lá. que ele foi buscar o dragão de Caim. Exatamente. Então, assim, ele é muito poderoso pra ficar entre humanos, entendeu? Ele pertence aos perpétuos. E esse menino aí, ele é problemático, hein, galera? Um spoiler a ele, é problemático. Ele é muito presente nas HQs e ele é problemático. Então, assim, ele é um gancho já pra uma segunda temporada. O Morpheus realmente vai atrás dele. Então ela não tem um dia de paz, né? Essa menina não tem um dia de paz. Não tem. E eu me senti muito como ela, porque assim, ela não supera a morte do marido. É muito difícil você superar a morte de alguém que Sim. você ama, sabe? E ela vive ali num momento de tão conforto, sabe? Parece que quando ela tá dormindo, é o único momento de paz dela, porque ela pode estar com ele de novo. É meio que um abraço pra você, você fica viciado nessa sensação. Você quer viver isso sempre. É. E como a Rose tinha diminuído as barreiras, porque assim, na nossa realidade, né? Não adianta a gente pensar muito na pessoa que a gente não vai sonhar com ela. Eu, por exemplo, eu sonho quase nunca com a minha agenda. Uhum. E aí, já minha mãe, que é a rainha do sonhar, ela recebe... Sua mãe é o Pensa- vórtex dessa dessa geração, geração. ela recebe mensagens específicas, coisas muito loucas. Enfim. Aí eu não acontece, não importa o quanto eu pense, não vai acontecer. Mas como a Rose diminuiu lá as barreiras, se a Elaita, né, o nome dela, Uhum. independente do quanto a Elaita quisesse pensar nele ou formar um sonho, né, com ele, ela ia conseguir, porque tava muito Não, igual ele possível. convida, né, ela pra viver no Pra sonho. morar lá. Sim, e nem era pra ele estar lá. Ele também é alguém que morreu e não superou, entendeu? Ele não aceitou a morte. O caminho dele não é um sonhar. Ele pertence à terra sem sol. Eu achei esse nome ótimo. Que é pra onde os mortos vão. As terras sem sóis. Eu imagino que seja sem sol. Eu acho que a gente tá vivendo, né? Porque não tem sol, ó.
Spoiler, a gente já O Rio de morreu. Janeiro, nesse momento, virou esse lugar. Mas, enfim, eu acho que nesse segundo arco, por causa dessa relação que ele tem com a Rose e que ele tem que ter com o restante do mundo, a gente conhece muito mais o Morpheus. Porque ele já recuperou os objetos dele e agora ele tá realmente só se adaptando à nova vida do sonhar. E parece que a gente tem mais contato com o personagem. Apesar dele ser muito mais recluso, a gente conhece as outras camadas dele. Eu gostei disso. Eu não acho que eu não senti que a gente conhece ele melhor, mas eu acho que expande o universo. Dá uma expansão. Então, mas se expande o universo, a gente conhece ele melhor. Eu tenho essa impressão porque, por exemplo, tem aqueles comentários de tipo da Luciene, dessa briga que ele tem com a Luciene, e aí aquele sonho que anda entre os despertos, que é o violinista verde, ele fala pra Luciene, cara, o Morpheus pediu desculpa. Você sabe o que é isso? O Morpheus pedir desculpa, olha como ele tá mudado. Então a gente tem um pouco do vislumbre do que as pessoas achavam dele, né? Dos sonhos, do que os sonhos e os seres oníricos achavam dele, do que ele era e do que ele tá sendo agora. Então a gente vê que tem uma evolução na vida do personagem. Eu acho que é isso que eu gostei, de conhecer um pouco mais do passado dele, através do olhar das outras pessoas, sabe? Assim, eu achei ele nada misericordioso. Não é não. E meio grosso, né? Como eu falei, ele foi meio tirando. Mas eu acho que pra estar na posição que ele tá, ele não pode também ficar... Ele tem que ser duro. Tem que ser duro, sim. Ele é um perpétuo, né, cara? Ele conhece o melhor e o pior da humanidade. Ele já viu de tudo. Mas eu concordo que ele tá mais confortável. Tá. Com tá mais aberto. Os poderes, com o universo, com as pessoas, né? E tem mais controle, porque ele chegou muito perdido, né, também. Então, assim, eu acho que expandiu a nossa visão. Sim. E ele é um personagem... Cara, ele é um personagem muito complexo, né? Porque, assim, ele não é um vilão e ele também não é um super-herói. Ele tem camadas, ponto. Sabe? Ele é exatamente isso que a Sarah falou. Ele é um perpétuo. Ele não pode ser só isso ou só aquilo. Ele é tudo ao mesmo tempo. Quando o personagem se demonstra, assim, não misericordioso, mas justo, grosso e amável em momentos diferentes, a gente vê que, tipo assim, ele é uma faca de 2 gumes. Eu ia falar ele é humano, né? Mas não. Ele não é humano. Ele não é humano, mas... Enfim. Dito isso... eu amei essa conexão Rose, Morpheus e Unity, porque eu achei inesperado. Eu também. E foi se abrindo várias camadas, porque primeiro a gente conhece a Rose lá procurando um irmão, e aí a gente volta lá na Unity, que foi uma pessoa que sofreu com a prisão do Morpheus, né? Foi o que eu falei, as histórias parecem soltas, mas elas estão muito conectadas ao mesmo tempo. E aí a gente descobre que a Rose é bisneta da Unity, e aí o Morpheus precisa parar a Rose, sabe? Mas vai escalando, vai de 0 a 100 muito rápido. Você fica tipo, o que tá acontecendo? Exatamente. E depois eu fiquei pensando como é que o hospital explicou a gravidez da Unity. Nossa, gente, sim. Enquanto ela dormia. Porque assim, pra mim, ficou parecendo estupro. Exatamente. Ela foi estuprada. Ela foi estuprada pelo desejo. Não, ela se apaixonou pelo desejo. Não, porque ela falou que mas tinha... assim, ela foi enganada por ele. Então foi um estupro, né? E ela é uma das vítimas daquela doença do sono, né? Que tomou ela é a a vítima humanidade. principal. Ela é a única que voltou, não é? E que dormiu por muito tempo. Ela dormiu por todo o tempo que o Morpheus estava preso. Dormiu por 89 anos, sei lá. E voltou. E essa doença, vocês sabiam que isso aconteceu na vida real? Eu acho o máximo isso. Realmente existe uma epidemia do sono. E tem a doença do sono. E teve 3 épocas diferentes na história da humanidade que aconteceu essa epidemia. E realmente foram no tempo que o Morpheus estava preso na história. Ele pensa em tudo, meus amigos. Pensa em tudo. Pensa. Será que estamos vivendo uma agora? Porque é tanto sono, né? Não, Luiz, a gente só tá vivendo o capitalismo mesmo. Cansaço exacerbado. Mas aí, isso que a gente tá falando das histórias se conectarem e tudo mais, é surreal pra mim, porque eu não imaginava essa conexão dela. Ela era pra ser o vórtex dessa geração, e aí como ela dorme, ela não é, e isso passa para gerações dela e chega até a Rose. E eu acho isso surreal. E no meio disso tudo,
Ainda tem, como a Rose é um Vortex, ela puxa, ela atrai, né, todos os elementos oníricos para ela. Então, os pesadelos e os sonhos que estão vagando pela humanidade são atraídos a ela. Uhum. Tem um sonho que fica, um pesadelo que fica com o irmão dela, que é um pesadelo que não quer ser um pesadelo, ele quer ser um sonho. Tem o Coríntio, que é um pesadelo que tá lá preso a ela. E tem quer ser um pesadelo? Que quer ser um pesadelo? Não, ele realmente é um pesadelo. Ele é um pesadelo. Ele é o pesadelo. Não, E isso aí, ele é o pesadelo. É a personificação do pesadelo. Cara, ele é tão repugnante, que ódio que me dá. Eu gosto muito do papel dele na história. Porque ele, como a ideia de Sandman basear tudo que existe, ele vira a base pra criação dos serial killers. Eu achei isso surreal. Uhum. Porque como ele é um pesadelo e ele é tudo de ruim que as pessoas não têm coragem de admitir, ele inspira as pessoas, né? Ele é um sonho que inspira as pessoas. E ele inspira as pessoas a serem serial killers. Gente! Meu Deus, meu Deus. O que me pega é foda que esse ator tá um gostoso, né? Assim, nesse papel, né? Até com os olhinhos de Com dente. os olhos de dele. dente. Você achou Nossa, gostoso ele tá aqueles um olhos gostoso, de meu dente? Deus. Era dente, Luísa. E ele é bem sexual, né? Então, aí eu acho ele muito gostoso. Coisa que ele não era em Narcos. Ah, ele é de Ele era Narcos meio, também. ele era meio bananão em Narcos. Dito isso, eu acho que a conexão dele com os serial killers é muito interessante. É muito estranha também, né? E eu tinha entendido que ele era traumatizado pelos humanos, mas aí depois ele explicou e na verdade ele que quer traumatizar os humanos, porque ele não tem mais nada pra fazer da vida. Nasceu pra isso. Tá ali Ele pra nasceu jogo. pra isso, exatamente. E eu acho que o pior é o irmão da Rose tá nas mãos dele e naquela convenção que tem o cara que gosta de pegar criança. Gente, Ele não me passou o terror que ele ia fazer alguma coisa com o Jed. Ele me passou até uma confiança. não me passou nenhuma confiança, não. Fiquei com medo da criança morrer o tempo todo. Não, eu não fiquei pelas mãos dele, mas pelos algum do serial killer. O Jed se encanta por... Mas tadinho, não teve nenhuma criação direito, né? A mãe teve que ir embora, o pai foi um filho da mãe, depois o pai morreu, a mãe morreu, foi adotado por pessoas que não eram muito boas pra ele, que eram horríveis, na verdade. Esse episódio inteiro me dá nos nervos, gente. Da convenção, né? Uhum. Eu é uma achei convenção bizarro. de serial killer, gente. Eu amo que eles chamam de cereal. Seria... Como se fosse cereal de comida. Cara, essa convenção, ela tem uma linha tênue, que ela é tão bizarra que ela chega a ser engraçada. Uhum. Mas aí depois ela passa a ser assustadora, porque me deixou aterrorizada quando o Jed encontra o matador de criança. E Nossa, a parte que aquele ele cara fala... é bizarro, né? Sim, a parte que ele fala que como é que ele faz pra pegar as crianças, aquilo ali me deixou aterrorizada. Ai, e eles falando, eles se chamam de colecionadores. Colecionador. Nossa. Porque é outra coisa também que beira uma linha tênue da realidade. Exatamente. Isso me deixou perplexa. E o Corinthians é uma lenda entre eles, né? Porque ele é o primeiro serial killer. Essa parte da convenção é o fechamento da série, né? Ela vai chegando ali já no final, a Rose tá encontrando o irmão dela, tá enfrentando o Corinthians e tudo mais. E aí, a gente vai caminhando pro final da série, um final, inclusive, que eu vi muita gente falando que não entendeu. Se você procurar no Google, inclusive, tipo assim, final de Sandman, tem vários, final de Sandman explicando o final de Sandman. Pra você que não entendeu o final de Sandman. Gente, eu achei muito explicativo. Vocês entenderam? Sim. É super fácil, não achei complicado. E é muito bom. Exatamente. Porque, a princípio, eu achei que o Homem dos Olhos Dourados era o Corinthians, porque ele tem uma vibe sedutora, né? É, mas os olhos dele estão antes de ser dourados, né, menina? São dentinhos. Sim. Eu acho a caracterização dele impecável, inclusive. E eu achava que era ele por conta do fetiche dele por olhos. Eu achava que era, tipo, algo que ele conseguia transformar. Mas eu não esperava que fosse ser a Lady Gaga dos Perpétuos. Lady Gaga dos Perpétuos. Eu amei esse apelido que Desejo ganhou. Cara, igualzinho a Lady Gaga. Igualzinho, né, menina? Meu Deus. E outra caracterização absurda, tá? Desejo tá incrível. Igual a Lady Gaga. Igual. E aí é aqui que eu falo que aquela cena do Morpheus com o Desejo... Te passou a vibe, né? Minha filha, a puxada de cabelo que o Morpheus dá no Desejo pra Eu contar. não sei o que eu senti. Fiquei na dúvida ali se eu podia sentir o que eu estava sentindo. Que era uma coisa meio fraternal, mas não era. Foi um sentimento estranho.
Mas eu senti. Cara, já diz tudo, né? Desejo. Desejo. Te desperta tudo. Entendeu? É onde nasce tudo. Quando ele puxa o cabelo, assim, do desejo. Aí eu vi no TV também pessoal falando, deveria ter dado um beijo na testa pra fazer uma vibe fraternal. Ah, não, ele não tava nem um pouco fraternal ali, ele tava puto. Puto, entendeu? Ele tava ali boladão. Tu entendeu, Sara, o final? Tranquilamente? Entendi. Aí, gente, Desejo sempre tá ali atrás do Morpheus, né? Eles têm uma relação de amor e ódio. E aí Desejo engravida a Unity de propósito, porque ele sabe que ela geraria o próximo Vortex, já que ela não pode ser, e que o Morpheus deveria matar o próximo Vortex se ele quisesse sobreviver. E se ele matasse um Vortex que nasceu dos Perpétuos, que é da família dos Perpétuos, ele estaria quebrando uma lei que ele não pode quebrar. E aí ele estaria cometendo um crime e seria a ruína dele. Olha só, gente, isso daí é Elite. Esse plot, galera. E aí, a parte que ela fala, tipo, Rose, me dá tudo que faz você o Vortex. Eu fiquei... É tudo muito subjetivo, né? Perfeito. Perfeito, galera. E aí, no final, ele não precisou cometer crime nenhum. Ficou lá com a moral dele intacta. Sim. O que também eu queria... Seria horrível pra série. Acho que ia dar uma reviravolta desnecessária. O que eu queria saber também... Ele vai buscar a Rose depois? A Rose não tem mais nada. Ela deixou de ser o Vortex. Ela não tem mais nada, entendeu? Bom, toda essa conversa sobre os Perpétuos nos leva ao primeiro quadro. Eu quero saber de vocês. Se vocês pudessem ser um Perpétuo, qual vocês seriam? Eu acho que eu seria Desejo. Porque me passou uma vibe divertida. Cara, não sei. Sara, a gente sabe quem você quer ser. Você também sabe. Você só não quer falar. Você só não quer falar porque você tá achando que você vai ser julgada. Mas esse aqui é um espaço livre de julgamento, minha amiga. Dá teu nome. Eu gostei muito da morte. Sabia. Olha só. Mas imagina a Sarah levando as pessoas, gente. Eu não queria morrer com a Sarah. Pô, pelo amor de Deus, seria horrível. Eu acho que ou eu seria Destino, que ainda não apareceu, e que tá desaparecido, ou eu seria um Morpheus. Sonho sempre foi um negócio que me pegou, assim. Significado de sonhos, mensagens através de sonhos. E destino também. Acho que seria um dos dois. Destino maneiro. Destino é maneiro, né? É a linha que liga tudo. É legal. Pô, é incrível. Enfim, né? Vamos pro episódio bônus? Sim, eles ainda têm isso, né? A gente ainda tem um episódio bônus. Foi lançado, tipo, umas semanas depois do lançamento da série. Sim. E conta a história, né, conta duas histórias, né, que o Morpheus está envolvido. Quando eu comecei a assistir, eu confesso que, assim, eu sumi, assim, dei uma viajada e não tava entendendo muito. E aí eu tive que perguntar, né, pras meninas, tipo, o que tá rolando? E aí eu coloquei no Google pra poder entender melhor e tinha uma resenha lá explicando. E pelo que eu entendi, são histórias que fazem parte, né, do universo de Sandman. E eu vi que foi, tipo, um acontecimento pros fãs. Os fãs ficaram, tipo... loucos. É isso! Exatamente. Eu fiquei exatamente assim. Ai, gente, eu amo os episódios extras. Porque é um episódio, mas é um episódio de 1h e pouquinha, né? 1h e porrada. Que conta 2 contos. Né? São 2 histórias, então assim, meio que são 2 episódios. Eles só servem pra isso mesmo, tipo, expandir o universo. E eu gosto que explica uma coisa que eu falei aqui antes. No primeiro curta, que é O Sonho de Mil Gatos, é uma gata que encontra o Morpheus. E aí, quando ele encontra ele é um gato. Sim. Entendeu? Ele aparece pra ela como um gato. Isso porque ela é uma gata. Então, assim, ele aparece pra ela da forma que ele tem que aparecer. Isso desmistifica toda a ideia de que os perpétuos têm que ter uma raça ou um gênero específico, porque eles assumem a forma necessária. Sim, e ele já tinha aparecido antes como em outra forma, na forma de um homem negro. Isso, sim, ele aparece na forma de um homem negro, quando ele visita o inferno. É. Uma história aí também, ó, pra ser contada. Acho que daria um outro episódio bônus muito bom.
Enfim, eu fiquei um pouco perdida, pra ser sincera, porque quando eu vi, já tinha saído tudo, né? O episódio bônus, o episódio da temporada e tal, e eu vi direto. Então, pra mim, era só mais um episódio da temporada. Apesar de eu saber que tinha um episódio extra, mas eu não tinha me ligado que ia ser o episódio extra. Sim. Então, eu fiquei perdida a princípio. Eu nem tinha entendido que eram 2 contos. Eu também, eu fiquei completamente, tipo... Eu até mandei mensagem no grupo, tipo... Gente, o que tá acontecendo? E legal que o primeiro conto é uma animação, né? E depois vai pra live action. Tem a ver? Eu fiquei... Não tô entendendo. Assim, o primeiro conto eu gosto, mas não é um negócio que eu gosto tanto, assim. Exatamente. E é lá que o Neil Gaiman aparece, inclusive, ele faz a voz do corvo que fala com a gata no sonhar. Mas a segunda parte, pra mim, é incrível. Perfeito. A segunda parte é muito bom. Conta a história da Calliope, que é uma deusa da mitologia grega, que é conhecida por ser uma musa inspiradora para artistas. E é outra marca registrada do Gaiman, né? Ele gosta de mitologias, especificamente. Ele é muito fã de mitologias, é um estudioso do tema. Ele já até reescreveu alguns contos mitológicos. Tipo, ele reescreveu contos nórdicos, por exemplo. Ele tem um livro inteiro só sobre isso. E ele sempre insere isso nas fantasias dele. E aí, nesse segundo, ele faz uma crítica pesada. Porque o cara é um escritor que prende a Calliope para poder usar ela como musa inspiradora. E ele abusa dela para fazer isso. E eles não mostram isso de forma exposta, mas ainda assim de forma muito intensa. Nossa, é bem pesado o que ele faz. E o abusador não se vê como um abusador, né? É impressionante, ele não se vê como um abusador, ele acha que tá no direito dele. Ele acha que é um homem feminista. Nossa, que sim. Me pega essa parte me pega. Ele até cita a autora de O Conto da Aia. Margaret Atwood. Uhum, ele se diz um autor feminista. E o Morpheus dá um baita castigo nele, né? Nossa. King. Ali ele foi grande. Foi gigante. Eu amei esse segundo conto. É muito bom. E ali eu tive empatia pelo Morpheus. Eu precisava saber do passado, entendeu? Eu preciso saber que ele já amou. Entendeu? E o castigo dele é pesado, entendeu? E a parte que o cara escreve com sangue na parede... Uhum. Os dedos dele, cara, ele fica ali gritando naquela escada. Mas ele teve algumas ideias boas, né? Uma pena que ele não vai lembrar de nenhuma. Bem feito. Quase morreu tendo ideia, de tanta ideia que teve. Surreal. Eu gosto que esses episódios, eles são autoexplicativos, sabe? Foram bem fechadinhos ali. Eu gostei, acho que encerraram com o estilo Neil Gaiman e o estilo Sandman de ser. Gostei. Foi muito bom. O que nos leva ao nosso segundo quadro. Se você viu o primeiro conto, né, que é o dos gatos, a gata maior fala que se você sonhar, se todos nós sonharmos a mesma coisa, você consegue realizar, né? Se torna real. E aí, eu quero saber de vocês, se vocês tivessem um sonho que vocês quisessem que as pessoas sonhassem todas as noites, o que seria? Ultimamente, meu único sonho tá sendo as eleições presidenciais. Eu ia falar exatamente isso. É isso que eu tô querendo. Aí, já temos 2 pessoas sonhando. Era o que eu ia falar. Opa, acabou. Aí, ó. É isso, eu não preciso A gente não precisa nem perguntar. Quadro. Entendeu? Exatamente. A gente... Já que a ideia do quadro é falar um sonho coletivo, a gente tá falando aqui, nosso sonho coletivo, entendeu? Segundo turno, galera, levar essa daí, entendeu? Levar essa daí no segundo turno. Esse é o nosso sonho coletivo. Vou dormir pensando nisso até o dia 30. Enfim, então eu acho que é esse o sonho coletivo, né? Já que todas querem. Exatamente. E eu acho que vocês deveriam sonhar junto com a gente, entendeu? Também acho. Sonho conosco. Concordo. Ou então trazer o sol de volta. Esse também é um ótimo sonho coletivo. Uma praia que eu nunca mais pisei na minha vida. Olha só. E aí a gente pode ter 2 sonhos coletivos. O resultado da presidência e um dia de sol no Rio de Janeiro. O resultado da presidência num dia de sol no Rio de Janeiro. Aí, a gente tá dando sonhos bons pra todo mundo, né? Nem só pra gente. Cara, enfim. Sara, quais são as indicações de hoje? Good Omens, Coraline e Lúcifer. 3 obras do homem. Dito isso, é o fim do nosso episódio. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz com esse episódio, realização do meu sonho, entendeu?
Adorei, galera. Obrigada. Ela sonhou coletivamente pra isso acontecer. Sonhei coletivamente. Pior que a Meu ideia de sonho, fazer Sandman é que foi um dela, dia, né? o meu sonho coletivo é que a gente fale de Narcos. Eu vou contribuir, eu prometo. Eu já contribuí pra Bridgerton. Eu vou contribuir com Narcos, entendeu? Eu vou contribuir. Então tá bom, né? Quando vocês Então é menos esperarem. E vai ser Vai ser uma surpresa. Um dia ela vai falar, gente, assisti. É isso, galera. Um beijo. O Chicas Del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Graciela Anacleto, Luísa Almeida e Sara Caldas. A edição de áudio é feita por Júlia Barroso e o designer gráfico assinado por Nathalie Fernandes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, o nosso @ é Chicas Del Podcast, tudo junto com um underline no final. Mas a gente também tá no Twitter, @ChicasDelPod. É isso. Obrigado pela audiência.